Olá, pessoal. Sou eu novamente, a Viviane Marques, estagiária do professor Rodrigo. E nós vamos começar a quarta semana, agora de junho, do dia 14 ao dia 18. Nós estamos no sexto bimestre e nós iremos falar nessa aula sobre as angiospermas, a evolução, as características. Vamos falar sobre as flores, a polinização, os tipos de polinização e os agentes polinizadores. Nós estamos na página 90 a 96 do livro didático. Bom, nós já falamos sobre as briófitas, sobre as pteridófitas e na aula passada nós falamos sobre as gimnospermas. E nessa aula nós vamos falar sobre as angiospermas. As angiospermas, durante a linha evolutiva das plantas, surgiu características de aparecimento das flores e dos frutos. E depois do aparecimento dessas características, surgiu esse grupo das angiospermas, que são as plantas com as flores, os frutos e as sementes. São plantas também traqueófitas, com o sistema xilema e floema, e são conhecidas como as plantas espermatófitas porque elas possuem as sementes. Bom, no início desse capítulo 5, nós temos essa imagem, né, de uma plantação na Primavera do Leste, Mato Grosso, de 2011. E nós temos um texto que fala o seguinte: no Brasil, o uso de agrotóxicos teve início por volta da década de 1950, com o objetivo de aumentar a produtividade das lavouras e de controlar as doenças nas plantações. Atualmente, o nosso país ele é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, mas ocupa o primeiro lugar em consumo de agrotóxicos. Embora essas substâncias tragam benefícios à produtividade das lavouras, seu uso excessivo pode ocasionar danos tanto na saúde dos seres vivos quanto para a própria produção de alimentos. Os chamados inseticidas são uma classe específica de agrotóxicos que provocam a morte de organismos-alvo e também de muitos seres vivos essenciais à produção das angiospermas. Grande parte dos alimentos que consumimos diariamente, como o arroz e o feijão, fazem parte desse grupo de plantas, essenciais à nutrição do ser humano e de outros animais. Então aí a gente tem a pergunta A, né? Questão A, que fala assim: que grupo de animais é o alvo de atuação dos inseticidas? Então nós sabemos que os inseticidas, eles servem para matar, né, os insetos que vão prejudicar as lavouras, as plantações. Então, nós vamos para a segunda questão, que fala: qual é o papel de alguns animais na produção das angiospermas? Então, alguns insetos, assim como os outros animais, eles atuam como polinizadores desse grupo de plantas, que nós veremos mais para frente na nossa aula. Questão C. Como o uso de inseticidas pode interferir na produção, na reprodução das angiospermas? Então, a maioria das angiospermas, pessoal, elas dependem de polinizadores para que o grão de pólen, que comporta os gametas masculinos, eles alcancem os órgãos femininos dessas plantas. Então, o uso dos inseticidas, eles podem causar a morte de muitos insetos que são polinizadores desse grupo de plantas, que seriam necessários para a produção, reprodução dessas angiospermas. Na questão D, fala: é correto afirmar que o uso de inseticidas nas lavouras pode interferir na qualidade e na quantidade dos alimentos que consumimos? Então, sim, né? Pois os inseticidas, eles são substâncias químicas que podem se acumular nos alimentos, e isso torna o alimento nocivo à nossa saúde e interferir na qualidade do alimento que consumimos. Então, ele pode interferir na nossa saúde e interferir também na qualidade desses alimentos. Já em relação à quantidade de alimento disponível ao causar a morte de muitos insetos, que são o principal grupo de polinizadores das angiospermas, essas substâncias elas interferem na reprodução natural das plantas e são responsáveis pela produção de muitos alimentos que consumimos. E a questão E fala assim: o uso de inseticidas poderiam causar o mesmo impacto sobre a reprodução de briófitas, pteridófitas e gimnospermas? Então, não, né, pessoal? Como a gente viu,
no caso das briófitas e pteridófitas, a reprodução depende da água. E não de um agente polinizador, como aqui nas angiospermas. Já nas gimnospermas, o grão de pólen ele é disperso pelo vento, como a gente falou, que é também chamado de anemofilia, esse processo. E não depende também desses organismos polinizadores para a reprodução. Então, vamos falar agora sobre a evolução das angiospermas. Então, segundo Charles Darwin, ele fala que é um abominável mistério a origem das angiospermas. E é cercada, até hoje, de incertezas. Isso se deve ao fato de que as angiospermas elas surgiram repentinamente nos registros fósseis, não deixando muitas evidências de como teria ocorrido sua evolução. Então, acredita-se que as angiospermas elas tenham surgido há cerca de 140 milhões de anos atrás. Então, poucos milhões de anos após seu surgimento, esse grupo de plantas se diversificou rapidamente e passou a dominar muitos ecossistemas terrestres. Atualmente, há indícios de que as angiospermas são intimamente relacionadas a um grupo extinto de plantas com sementes, as Benetitales, cujos integrantes tinham estruturas semelhantes a flores e eram polinizados pelos insetos. As atuais plantas com sementes, do grupo Gnetophyta, são considerados parentes vivos mais próximos dessas angiospermas. Então, aqui a gente tem uma reconstituição com base em fósseis da flor Amborella trichopoda, que existiu há 80 milhões de anos. As características observadas nessa espécie dão uma ideia de como pode ter sido as primeiras angiospermas. Então, com as flores ali pouco atrativas, o tamanho delas reduzido, grande quantidade de estruturas reprodutivas, entre outras características. Então, essa flor aqui, ela poderia até atingir a 8 metros de altura. Já uma mangueira, ela poderia atingir ali 30 metros de altura. Nós temos uma imagem, né, de um trabalhador colhendo mangas no município de Petrolina, Pernambuco, em 2015. E aí, nós podemos pensar o seguinte: qual é a parte do vegetal colhida pelo trabalhador? Então, o trabalhador, ele está colhendo o quê? Os frutos dessa árvore. E também podemos pensar o seguinte: que estrutura da planta origina o fruto? Então, o fruto, ele é originado a partir da flor. A estrutura citada na questão anterior está presente nos grupos vegetais estudados no capítulo 4 desse volume? Então, não, né, pessoal? Como a gente havia visto, as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas, elas não possuem os frutos. Nessa fotografia, é possível observar a principal característica de uma angiosperma, a presença dos frutos. Estes se desenvolvem a partir das estruturas reprodutivas das plantas, também específicas desse grupo, as flores. Então, aqui a gente tem um quadro, né, uma imagem falando dos glioxissomos. Você já estudou que os peroxissomos são organelas que atuam na neutralização do peróxido de hidrogênio produzido nas células. Especificamente nas plantas, são muito importantes na realização da fotorrespiração, que é o processo celular que consome o gás oxigênio e libera o dióxido de carbono. Uma importante adaptação em plantas com sementes, como nas gimnospermas e nas angiospermas, é a presença do tipo específico do peroxissomo, conhecido como glioxissomo, que é essencial no processo de germinação da semente, porque o glioxissomo ele transforma o ácido graxo em carboidrato nas células vegetais, e isso ocorre por uma série de reações químicas, conhecidas também como ciclo do glioxilato. Essa estrutura ela faz a conversão dos lipídios armazenados nos tecidos nutritivos da semente em sacarose. Esta é usada pelo embrião como fonte de energia e carboidrato até que a planta em desenvolvimento possa produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, aqui a gente tem, né, um esquema, uma ilustração ali de uma célula vegetal e um zoom, uma ampliação ali
na estrutura do glioxissomo. Essa característica faz as angiospermas serem definidas como plantas vasculares com sementes, que produzem flores e frutos e que fazem parte do filo Anthophyta. Este grupo é o mais diverso e amplamente difundido no reino Plantae, no reino das plantas, totalizando mais de 250 mil espécies, das quais cerca de 50 mil são encontradas no Brasil. Nas angiospermas, os óvulos são totalmente protegidos no interior de um conjunto de folhas modificadas chamada de carpelo, que é essa estrutura aqui. Outra característica que se destaca no filo das antofítas é ele ser o único grupo a apresentar dupla fecundação, que nós vamos falar também mais para frente. A dupla fecundação é um processo que resulta na formação do zigoto diploide e do endosperma, que é um tecido que vai ser triploide, que esse endosperma ele vai ser responsável pela nutrição do embrião na flor. O filo Anthophyta é basicamente diversificado. Dele fazem parte desde espécies de eucaliptos com mais de 100 metros de altura e troncos com quase 20 metros de circunferência, até algumas monocotiledôneas aquáticas, do gênero Laminácea, com menos de 1 milímetro de comprimento. Algumas de suas espécies apresentam hábitos bastante variáveis, como as epífitas, as trepadeiras e as parasitas, que ocupam desde ambientes aquáticos até regiões extremamente áridas. Então aqui a gente tem uma plantação de eucalipto, que são árvores que podem chegar, a mais de 100 metros de altura. E aqui a gente tem uma imagem de plantas do gênero Laminácea, que elas possuem ali menos de 1 milímetro de comprimento. Onde os óvulos das gimnospermas são abrigados? Então, os óvulos das gimnospermas, eles são protegidos no interior das folhas modificadas dos chamados de carpelos, como a gente viu na imagem passada. E o que acontece com os núcleos espermáticos nas gimnospermas, no grupo que a gente estudou na aula passada? Então, nas gimnospermas, um dos núcleos espermáticos ele vai fertilizar a oosfera, formando o zigoto, enquanto que o outro sofre a degeneração. Então, a gente vai ver que aqui, no caso das angiospermas, tem uma modificação. Então, aqui nas angiospermas, ocorre a dupla fecundação, que será visto no ciclo reprodutivo das angiospermas. Então, vamos falar sobre as flores. Então, a flor ela é uma estrutura reprodutiva que é formada por folhas modificadas e especializada na reprodução sexual das angiospermas. Diferentemente do corpo vegetal, que pode crescer ao longo de toda a vida, as flores crescem apenas em determinados períodos e por tempo limitado. Nas angiospermas existem 4 estruturas que são os órgãos florais, que são as sépalas, as pétalas, os estames e os carpelos. E essas estruturas, quando elas organizadas em círculos compostos por peças de um único tipo, formam um chamado verticilos florais. Então aqui a gente tem o carpelo, que é o megasporófilo, que abriga em seu interior um ou mais óvulos. Então, como nós já vimos nas plantas, quando a palavra começa com mega, quer dizer que é uma estrutura reprodutiva feminina. E quando começa com micro, é uma estrutura reprodutiva masculina. Então, uma flor ela pode conter um ou mais carpelos separados ou fundidos. Quando fundidos, eles recebem o nome de pistilo. O conjunto de carpelos de uma flor é denominado gineceu. E aqui a gente tem um receptáculo aqui abaixo da flor, que é a porção na base da flor, na qual se prendem os órgãos florais, como as sépalas, as pétalas, os estames e os carpelos. Então, aqui as sépalas, as pétalas, os estames e o carpelo. As sépalas geralmente são verdes e protegem a flor imatura, envolvendo-a e formando o botão floral. O conjunto de sépalas de uma flor é chamado de cálice. Em algumas espécies de plantas,
podem se apresentar coloridas também, que vai auxiliar na atração dos polinizadores. Na natureza, as pétalas e as sépalas, às vezes, elas são indistinguíveis, sendo chamadas conjuntamente de tépalas. Aqui nós temos as pétalas, normalmente coloridas e delgadas, que auxiliam na atração dos polinizadores. Em plantas com dispersão de sementes pelo vento, geralmente apresentam-se pouco coloridas. O conjunto de pétalas de uma flor é denominado corola. Então, nessas plantas que fazem a polinização pelo vento, que ocorre a polinização pelo vento, elas não precisam ter as pétalas atrativas, né, para chamar a atenção dos polinizadores, e por isso elas são pouco coloridas. Aqui nós temos os estames, que é o microsporófilo, que contém microsporângios, responsáveis por produzir os micrósporos, que posteriormente formam os grãos de pólen. O conjunto de estames de uma flor ele é chamado de androceu. Os estames e os carpelos são conhecidos como órgãos florais férteis ou reprodutivos. As pétalas e as sépalas elas formam os órgãos florais estéreis das flores. Agora nós temos uma representação, né, de uma flor com corte ali longitudinal. E nós vamos conhecer agora a morfologia interna de uma flor. Então, no número 1, nós temos o estame. O estame é essa estrutura aqui. Ela apresenta uma parte alongada, que é chamada de filete. Então, essa parte aqui que eu estou passando o mouse é o filete. E a parte amarela é a antera. Então, a antera ela é formada normalmente por 2 lóbulos e ela é composta pelo saco polínico, ou microsporângio, que vai formar, né, produzir ali o grão de pólen. Na estrutura 2, aqui no carpelo, que é o início aqui do carpelo, nós temos o estigma, que recebe o grão de pólen bem aqui, pelo estilete. E é aqui que vai acontecer o crescimento do tubo polínico. E o ovário aqui abaixo, que contém um ou mais óvulos fixados em sua parede pela placenta. Cada óvulo ele vai possuir um megasporângio. Então, aqui a gente tem também uma imagem, né, de um grão de pólen e do microsporângio. Então, aqui nessa região aqui roxinha, né, é o microsporângio e esses grânulos alaranjados aqui, acho que dá para dar zoom. Esses grânulos aqui mais alaranjados são os grãos de pólen. Outra característica das flores das angiospermas é que elas podem estar agrupadas formando uma inflorescência, como é o caso aqui nessa parte amarela, são várias flores que não floresceram. Na natureza, as flores elas podem ou não conter todas as estruturas florais apresentadas acima, sendo chamadas de flores completas ou de flores incompletas. Se elas apresentam todas as estruturas que nós vimos, elas são flores consideradas flores completas, flores completas. E se elas não possuem todas as estruturas que nós falamos, elas são consideradas flores incompletas. Se a flor possuir tanto carpelos quanto os estames, ela é chamada de flor perfeita, pois apresenta os 2 sexos. No entanto, algumas flores elas podem ser unissexuais, como a gente já viu. Então, tem indivíduo que tem o órgão reprodutor feminino e masculino, e tem indivíduo que ele vai ter um órgão reprodutor ou feminino ou masculino. E nesse caso aqui de um órgão reprodutor, ele será chamado de unissexuais. Ou seja, ele vai apresentar apenas o carpelo ou o estame, o que caracteriza como uma flor imperfeita. As plantas que possuem tanto as flores masculinas quanto as femininas são denominadas monóicas. Já as que possuem apenas as flores masculinas ou as femininas são chamadas de dioicas. Relação entre o esporófito e o gametófito das plantas. Então, a evolução das plantas atuais permite perceber as mudanças na relação entre o esporófito e o gametófito em diferentes vegetais. Então, como nós já vimos, todos os grupos de plantas, eles apresentam uma fase do esporófito e uma fase do gametófito. Então, nas briófitas, o gametófito, ele é haploide. Ele nutre o esporófito diploide.
Já nas pteridófitas, o gametófito e o esporófito, eles são nutricionalmente independentes. Então, o esporófito aqui, né, das pteridófitas, eles não precisam do gametófito e vice-versa. Nas plantas com sementes, como as gimnospermas e as angiospermas, o esporófito ele vai nutrir o gametófito em desenvolvimento. Assim, nesse tipo de planta, como nas gimnospermas e nas angiospermas, o gametófito ele é nutricionalmente dependente também do esporófito. Então, aqui nas briófitas, o gametófito ele vai nutrir o esporófito. Nas pteridófitas não existe isso, né? Eles são independentes um do outro. E nas plantas com sementes é o contrário das briófitas. Então, o esporófito que vai nutrir o gametófito. Então, aqui a gente tem o ciclo de vida, né? Na verdade, são 2 páginas do livro, onde mostra o ciclo de vida das angiospermas. Então, vamos ver aqui. Número 1 aqui, nós temos uma flor. Essa flor nós vamos falar agora sobre a parte reprodutória masculina. Nós vamos falar das anteras. Então, no interior dos microesporângios das anteras, são formados os micrósporos pela meiose. Então, esses micrósporos eles vão se dividir pela mitose e vão dar origem ao grão de pólen. Então, aqui ele se dividiu, né? E ele vai dar origem ao grão de pólen. Então, a gente já viu, né, que o grão de pólen ele é composto pela célula do tubo, que vai dar origem ao tubo polínico, pela célula vegetativa e pela célula geradora. Já aqui nessa imagem, nós temos a flor representando aqui o óvulo. Dentro desse óvulo, nós vamos ter o megasporângio, que vai produzir, né, o megásporo pela meiose. O megasporângio ele produz 4 megásporos. Desses 4, 3 irão se degenerar e sobrará apenas um megásporo, que vai originar o saco embrionário. Esse saco embrionário ele vai ser composto por 8 núcleos. 2 núcleos polares, que é de uma célula que vai ficar na região desse saco embrionário, e 3 células chamadas de antípodas, 2 chamadas de sinérgides e uma chamada de oosfera. Então, após a polinização, o grão de pólen ele vai germinar sobre o estigma e ele vai produzir lá o tubo polínico, que vai levar o grão de pólen até o saco embrionário. Então, após a polinização, o grão de pólen ele vai germinar sobre o estigma e ele vai formar o tubo polínico. Então, nesse momento, a célula do grão de pólen, ela vai dividir e vai dar origem a 2 células. A partir desse momento, o grão de pólen ele é chamado de grão de pólen maduro. O tubo polínico ele entra na micrópila do óvulo e ele vai liberar ali 2 células espermáticas no interior do óvulo. Uma delas vai se unir à oosfera, formando o zigoto 2N, enquanto que a outra ela vai se unir aos 2 núcleos polares daquela célula central e vai originar o endosperma, que é triploide. Esse evento que a gente está falando, ele vai se caracterizar, ele vai ser chamado de dupla fecundação. Todas as demais células envolvidas, como a célula do tubo, a sinérgide e a antípodas, aquelas células que são formadas, como a gente falou ali atrás, elas vão se degenerar. O óvulo, ele forma a semente, o zigoto ele vai se desenvolver no embrião e ele vai ser envolto pelo endosperma. E o tegumento do óvulo, ele vai endurecer e vai formar a casca da semente. Então, aqui a gente tem o embrião, o endosperma, que é aquele tecido triploide, e a casca da semente, que é o óvulo da flor, que vai endurecer e vai formar essa casca. E essa daqui é a semente. Então, quando a semente cai ali no ambiente, ali a semente vai germinar e vai reiniciar o ciclo de vida dessa planta.
Então, aqui em cima nós temos parágrafos falando sobre a polinização. Então, a polinização das angiospermas, elas consiste no processo de transferência do grão de pólen da antera de uma flor até o estigma da mesma planta, ou pode acontecer de ser em plantas diferentes. Polinização de uma angiosperma. Então, os animais, eles são agentes polinizadores. Eles visitam a flor de uma determinada planta, que geralmente ele vai buscar ali o alimento, que é o néctar, e eles vão acabar encostando ali nas partes dos seus corpos, dos órgãos férteis da flor, as anteras. E com isso, eles ficam com o corpo coberto de grão de pólen. Então, ao visitar a flor de outra planta, os grãos de pólen do corpo dos agentes polinizadores entram em contato com o estigma da outra flor que eles foram visitar. E aí, nisso, eles possibilitam o encontro dos gametas masculinos e femininos entre as plantas. Então, aqui também nós temos um parágrafo falando sobre o fruto. Então, durante a formação do embrião, após a fertilização, há um contínuo fluxo de nutrientes da planta parental para os tecidos do óvulo, resultando em um acúmulo de reservas nutritivas no endosperma, ou cotiledones. Os cotiledones, eles também são conhecidos como folhas embrionárias e apresentam as primeiras folhas desenvolvidas na planta. Então, após a formação da semente, a parede do ovário ele vai dar origem ao fruto. Geralmente, após a formação do embrião, ele entra em estado latente, ou seja, ele vai cessar o seu desenvolvimento. Sobre a dispersão. Então, no processo de dispersão, tanto o fruto quanto a semente, ela continua acumulando substâncias nutritivas até se tornarem maduras, ou seja, prontas para serem dispersados e darem origem a uma nova planta. A dispersão das sementes pode ocorrer espontaneamente pela abertura do fruto, ou ela pode também depender ali dos animais que se alimentam do fruto e vão ocasionar ali a dispersão da semente no ambiente. Então, durante a dispersão, o embrião ele mantém-se em estado latente também, cessando ali o seu desenvolvimento. Já no processo de germinação, consiste no desenvolvimento do embrião, que é a maturidade do embrião. E vai ocorrer ali a permeabilidade da semente ao gás oxigênio e à água, entre outros fatores. Então, também tem outros fatores também que fazem parte do processo de germinação. Então, quando em condições favoráveis, ela depende de diversos fatores internos e externos. Então, quando a semente ela germina, a primeira estrutura a emergir é uma radícula. Então, aqui a gente vê nessa imagem. Que é uma raiz embrionária ou uma raiz primária. Ela fixa a planta aqui no solo e do solo, essa radícula ela vai absorver a água. Então, durante as fases iniciais da germinação, o embrião ele é nutrido pelo endosperma, que é aquele tecido, né, que fica envolto ali do embrião. No entanto, quando ele desenvolve o caule, né, e as folhas, ele vai começar a produzir seu próprio alimento pelo meio da fotossíntese. Então, aqui a gente tem outro esquema, né, do ciclo de vida das angiospermas. Então, aqui a gente tem uma flor. Nessa flor, nós temos as anteras e o ovário. Nas anteras, estão presentes os microesporângios, que são a estrutura reprodutiva que vai formar o micrósporos dessa planta. Esses micrósporos, eles vão dar origem aos grãos de pólen. Então, o grão de pólen, ele vai ter ali célula do tubo, que vai originar o tubo polínico, e a célula geradora, que vai carregar o material genético. Então, na parte feminina aqui do ovário, nós temos o megaesporângio. Esse megaesporângio, ele vai se desenvolver aqui dentro, né, do gametófito feminino. Então, aqui dentro do ovário, nós temos o megaesporângio. O megaesporângio,
são óvulos que vão estar aqui dentro do ovário. Então, esse megasporângio, ele tem o óvulo lá com o megasporócito. Esse óvulo, ele vai originar 4 células. Das 4, uma apenas vai ser a célula funcional, as outras 3 vão se degenerar. A célula funcional, ela vai sofrer divisões mitóticas e vai gerar o saco embrionário contendo ali 7 células. Dessas 7 células, 3 são chamadas de antípodas, 2 sinérgides. Em amarelo aqui nós temos representado a oosfera e a célula central com 2 núcleos polares. Então, essa estrutura aqui toda, ela é chamada de saco embrionário. Em paralelo a esse processo, nós temos os grãos de pólen sendo liberados. Então, quando o grão de pólen ele é liberado, ele cai aqui em cima, a essa estrutura aqui chamada de estigma. Ele vai germinar, formar esse tubo polínico que vai descer todo o estigma e o estilete. Ele vai chegar até o ovário dessa flor, onde as 2 células espermáticas que vai ter aqui dentro desse tubo polínico, ele vai penetrar aqui pela micrópila do óvulo. E dentro aqui, as 2 células que veio do tubo polínico, uma vai fecundar na oosfera e a outra célula vai se fundir aqui com a célula central aqui, a célula binucleada, a célula que apresenta 2 núcleos polares. Nessa célula que apresenta os 2 núcleos polares, vai ser formado o corpo triploide, o endosperma. Já aqui na oosfera, vai ser formado o zigoto, nessa em amarelo. Então, aqui vai ocorrer, aqui ó, nós temos a apresentação, né, a formação ali do zigoto na oosfera e a formação ali do endosperma na célula central binucleada, ou célula com 2 núcleos. E aqui nesse processo que é chamado de dupla fecundação. Então, aqui nessa ilustração, o óvulo ele vai se desenvolver, né, protegendo o zigoto. O zigoto ele vai passar por mitose para formar o embrião. O endosperma ele vai ser esse tecido amarelo, que está representado aqui em amarelo. Ele vai ser para nutrir o embrião, ele vai ser responsável pela nutrição desse embrião. E posteriormente esse óvulo ele vai ficar rígido, né, vai enrijecer e vai formar a semente. Então, e após essa semente ser germinada, vai crescer ali uma planta, e essa planta ela vai se desenvolver e se tornar um indivíduo adulto e reiniciar o ciclo de vida dessa planta, dessa angiosperma. Então, vamos ver um pouco sobre os tipos de polinização. Então, quando a polinização ocorre entre a antera e o estigma de uma mesma flor, ou entre flores de uma mesma planta, tende-se à autopolinização. Então, aqui a gente vê, né, a antera e o estigma. Então, aqui está ocorrendo a polinização numa mesma flor, e esse aqui é denominado autopolinização. E quando há transferência do grão de pólen de uma planta, né, para outra planta diferente, isso aqui é chamado de polinização cruzada. Essa aqui é considerada o processo de polinização mais vantajoso ecologicamente, porque ela garante maior variabilidade genética entre os indivíduos. Agentes polinizadores. Então, diferentemente das gimnospermas, que são polinizadas predominantemente pelo vento, que é chamado de anemofilia, os principais agentes polinizadores das angiospermas são os animais, caracterizando a zoofilia. Algumas espécies de angiospermas dependem do vento para sua polinização, principalmente aquelas que vivem em densas populações, como gramíneas e árvores de florestas temperadas. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma abelha. Essa abelha ela está se alimentando, né, dessa flor
do néctar. E quando ela chega aqui para pegar o néctar dessa flor, ela encosta aqui na estrutura reprodutiva dessa flor, que tem aqui as anteras, né, presentes. E essas anteras, elas estão cheias de grãos de pólen. Então, esses grãos de pólen, eles aderem aqui nesse inseto. E esse inseto, ele poliniza, ele leva esses grãos de pólen para outros ambientes, outras plantas, que ele vai se alimentar, ele vai levar o grão de pólen dessa planta aqui. Desde que passaram a habitar o ambiente terrestre, os animais eles têm influenciado na evolução das plantas e vice-versa. Nesse processo de evolução, a relação das plantas com seus polinizadores tornou-se cada vez mais específica. Quanto mais atraentes aos seus polinizadores, mais visitas as flores recebem, aumentando as chances de serem polinizadas e de produzirem sementes. Algumas espécies desenvolveram, inclusive, nectários, glândulas localizadas nas proximidades do ovário, que se secretam néctar, um fluido açucarado que atrai polinizadores e serve de alimento para eles. As flores apresentam mecanismos específicos e bastante variados para atrair polinizadores. Então, aqui a gente tem os tipos de polinização, né? Que é a anemofilia, como a gente tinha falado, que é a polinização pelo vento. A hidrofilia, que é a polinização pela água. E a zoofilia, que é a polinização pelos animais, principalmente pelos insetos. Então, as flores, elas apresentam diversos mecanismos para atrair, né, esses polinizadores. Porque a polinização cruzada favorece maior variabilidade genética nas plantas, então porque, né, na polinização cruzada há a participação de células de duas plantas geneticamente diferentes. Ou seja, essas plantas elas possuem características diferentes das outras. Então, uma pode ter resistência a algum tipo de doença, enquanto que a outra não tem. Então, quando tem essa polinização cruzada, vai ocorrer, né, a participação desses dois tipos genéticos diferentes, aumentando a resistência desse novo indivíduo. É possível afirmar que plantas dioicas realizam necessariamente a polinização cruzada? Então, aquelas plantas que possuem ou o sistema reprodutor feminino ou o sistema reprodutor masculino. Sim. Então, elas apresentam apenas um tipo de flor, ou a masculina ou a feminina. Então, portanto, para que esse grão de pólen ele atinja o estigma, necessariamente ele vai precisar encontrar uma planta feminina ou a planta masculina. A polinização pode ser considerada uma estratégia das plantas para lidar com a incapacidade de se movimentar de um lugar para o outro? Sim, pois a polinização ela vai permitir que os gametas eles alcancem parceiros reprodutivos distantes. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né? Algumas estratégias que as plantas usam para atrair polinizadores. Por exemplo, as orquídeas. As orquídeas, nesse caso aqui dessa espécie, essas flores, elas se assemelham a fêmeas das vespas dessa espécie aqui, Campsoscolia ciliata, e acabam atraindo os machos dessas vespas, que vai tentar copular com a flor achando que é a fêmea, mas na verdade ele vai estar auxiliando na polinização dessa planta. Aqui nós temos uma imagem, né, de flores polinizadas por besouros, geralmente tem cores pouco vistosas e odor forte, que é no caso aqui da rosa canina, sendo visitada por besouro. Aqui nós temos as plantas polinizadas por morcegos, que produzem grande quantidade de néctar. Elas têm cores pouco vistosas e o odor muito forte. Então, aqui nós temos o morcego de nariz comprido, visitando a flor de sagraro. Aqui nós temos as flores polinizadas por beija-flores, que produzem grande quantidade de néctar e frequentemente são avermelhadas e sem odor. Nós temos aqui o beija-flor de pescoço vermelho, que é visitando a flor de Circium texanum. O beija-flor de pescoço vermelho, ele pode atingir 6 centímetros de comprimento. O besouro
o Edemera nobilis, ele pode atingir 1 centímetro de comprimento. A flor pode atingir 1,5 metros de altura. O morcego de nariz comprido, ele pode atingir 20 centímetros de envergadura. A orquídea pode atingir 25 centímetros de altura. A rosa canina, que é essa flor aqui, ela pode atingir de 1,9 metros a 3,5 metros de altura. O saguaro pode atingir 18 metros de altura, que é essa flor aqui. Nas angiospermas, cuja polinização depende do vento, não produzem néctar, apresentam cores pouco vistosas e não possuem odor, pois não precisam apresentar mecanismos de atração de polinizadores. Então, nós vimos que as angiospermas, elas possuem diversos mecanismos para que ocorra a sua reprodução, né? Então, elas precisam atrair os polinizadores para que ocorra a reprodução desse grupo. Então, aqui a gente tem outra relação, né, do gametófito e do esporófito. Então, aqui a gente tem a fase do gametófito abaixo e a fase do esporófito acima. Então, nós vimos que a parte do gametófito das briófitas é a parte mais duradoura, né, do que do esporófito. A fase aqui, já nas pteridófitas, gimnospermas e nas angiospermas, o esporófito ele é mais duradouro do que o gametófito. Nós vimos também que na pteridófita, o gametófito e o esporófito, nenhum dos dois dependem um do outro para sua nutrição. Já nas briófitas aqui, o gametófito, ele que nutre o esporófito. Aqui nas gimnospermas e nas angiospermas, nós vimos que o esporófito, ele nutre o gametófito. E o gametófito desses dois grupos, eles são bem semelhantes, né? Que é o óvulo e o grão de pólen. Mas nós vimos que nas gimnospermas, a maioria da polinização ocorre pela anemofilia, que é pela polinização pelo vento. E nas angiospermas é principalmente pela zoofilia, que é a polinização pelos animais, principalmente pelos insetos. Então, nas angiospermas, aqui no óvulo, ocorre a dupla fecundação, que não ocorre aqui nas gimnospermas, que é aquela formação, né, do endosperma, que é o tecido lá de reserva que vai nutrir o embrião. Pessoal, vocês terão que iniciar a resolução das atividades do 1 ao 4 da página 118 do livro didático. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com o professor pela plataforma do Classroom ou no WhatsApp. Até a próxima aula!